conheci duas mulheres que, após a cirurgia bariátrica, desenvolveram alcoolismo, vício, dependência por álcool. E hoje eu queria contar aqui um pouquinho sobre essa experiência que eu tive ao conhecer essas mulheres e o quanto Deus falou ao meu coração através dessas histórias. E trazer também um pouquinho dessa demanda dos bônus e dos ônus da bariátrica, não somente na minha percepção de vida, que eu sempre falo aqui, mas também nessa outra percepção, nesse outro lado, de muitas mulheres que desenvolveram a dependência por álcool após a cirurgia bariátrica. Aqui nas minhas redes sociais de um todo, tem muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, porque a gente vai se conectando, né? Muitas pessoas que estão vivendo um processo de emagrecimento. E eu senti no coração de gravar esse vídeo e compartilhar uma das experiências mais incríveis e de confronto que o Senhor me submeteu a viver. Eu tenho falado nos últimos tempos sobre viver esse processo de emagrecimento com o Senhor Jesus. Não é uma regra, mas é uma escolha que eu fiz, que eu precisei fazer devido a tantas marcas que a obesidade trouxe na minha vida, não somente nas marcas externas, como os excessos de pele, ou nas internas, com tudo que acontece dentro de mim ainda, pós a bariátrica, como também as marcas. Eu trago marcas psicológicas da obesidade, muitos bloqueios, muitos traumas, devido a tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi desde criança, de muitos bullying que eu ouvi ainda na infância, de muitas palavras que eu mesma disse contra mim, palavras de sabotagem que foram assim, influenciando e muito em tudo aquilo que desencadeou na minha vida adulta. Então, houve momentos que eu precisei fazer essa escolha. Jesus, eu não posso levar esse processo de emagrecimento somente fechando a boca e indo para academia. Eu preciso de curas. E aí se torna esse processo de florescer corpo, alma e espírito, que eu tanto tenho falado nas redes sociais. Só que quando a gente vai falar de um testemunho, como eu falo do meu, a gente se fecha somente naquele testemunho. E o Senhor, ele furou as minhas bolhas, ele abriu o meu leque e ele começou a me apontar uma força que eu preciso buscar cada vez mais nele para cumprir esse propósito com mais empatia. Não somente falando da minha ótica de vida, mas também daquilo que tem acontecido externo na minha vida. E essas histórias vieram para abrir os meus olhos e me trazer mais empatia por outras dores. E eu sabia eu vou contar primeiro. Não sei se você sabe, mas é comprovado pela ciência que muitas mulheres, quando fazem a cirurgia bariátrica, elas desenvolvem o vício por álcool por dois motivos. O primeiro deles é o fator biológico, porque o nosso corpo ele se transforma aqui dentro. Não é somente a perda de peso e o estético que sofre um impacto radical. O nosso corpo interno sofre muitas modificações. Então, a tendência a partir de então é o nosso estômago absorver o álcool com muito mais rapidez, com muito mais facilidade e alterar as nossas emoções de forma também tanto quanto mais rápida. O que significa? Se eu bebo um pouquinho e a minha amiga bebe um pouquinho e eu sou bariatricada e ela não, o mesmo tanto que a gente bebe em mim, aquilo vai alterar a minha consciência, vai me deixar alcoolizada muito mais rápido do que outra pessoa. E porque a gente bebe pouco, a gente vai, eu bebi um pouquinho só, você vai bebendo, porque o nosso estômago bariatricado, ele absorve muito mais fácil líquido do que algo que é sólido, que precisa ser mastigado. Quando você percebe, você já, tá muito louca, tá ali fora de consciência, porque bebeu um pouquinho só. E o estômago, ele vai receber aquilo com outra intensidade. Ele vai fermentar quando é cerveja, ele vai aceitar mais destilados, ou seja, quanto mais destilados você bebe, o estômago tá aceitando, não tá ali falando que encheu. Quando você bebe bebida destilada, rapidinho seu corpo, vai para outra dimensão. E também por causa do conflito psicológico, porque se nós somos viciadas na comida ou em qualquer outra coisa, e a obesidade vai reduzir a sua fome, a tendência é psicologicamente a gente buscar uma outra compulsão. No meu caso, eu desenvolvi a compulsão por doce. Eu como doce o tempo todo se deixar. Se eu não vigiar na minha casa, vira aquela própria fábrica de chocolate do filme. Porque eu gosto muito de doce. Eu gostava antes, mas agora eu tenho vontade. Tipo assim, se eu não comer um doce, eu fico até nervosa, coisa que antes não era. Mas eu desenvolvi a compulsão por doces. Tem pessoas que desenvolvem compulsão por álcool, tem pessoas que vão desenvolver compulsão por outros tipos de comidas e por aí vai. E eu sabia, mas eu tinha esquecido desse outro lado da obesidade. E aí, resumindo a história, uns dias atrás eu recebi um telefonema de uma amiga minha, falando comigo que sentiu no coração de me chamar para ir com ela em uma clínica de reabilitação de mulheres que estão ali se tratando do vício do álcool e das drogas. Eu confesso para vocês que eu pensei em não ir, porque isso, naquele momento, não tinha sido projetado por mim, eu não tinha planejado. Eu falei assim, vou fazer o que ali? Ela faz esse trabalho tem muitos anos, eu já fui com ela em outras clínicas, mas há muito tempo atrás, tinha muito tempo também que eu não falava com essa amiga minha, e ela sentiu no coração de me chamar. Como ela falou que sentiu no coração de Deus ter me chamado, eu falei, então eu vou. Só que ainda no caminho dessa clínica, que é aqui em Santa Luzia, eu falo com Deus, o que eu tô indo fazer ali? Eu não sei como conversar com essas moças, eu não conheço elas, eu não me preparei, tipo assim, né, fiz um estudo, nem nada do tipo, eu não tenho nenhuma palavra pra poder levar. O que eu tô fazendo ali? Mas estou indo porque o Senhor me disse pra ir, pronto, acabou. Mas ainda com vários conflitos dentro de mim. Quando eu cheguei nessa casa com a minha amiga, nessa casa de recuperação, uma das primeiras moças que eu encontrei era uma moça muito nova e muito bonita. E, gente, lá elas são na média de 24 meninas. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, a gente não tá ali, nós que temos essa demanda social no coração, né, por obras missionárias, de cunho social, nós já entendemos, o próprio Espírito Santo já nos quebrou, que nós não devemos chegar no campo missionário, seja ele qual for, e buscar julgar as pessoas. Mas eu gosto muito de conhecer as histórias. Acho que essa veia de psicóloga que flui da gente, quando eu vou no abrigo das crianças, dos adolescentes, é a mesma coisa. Eu gosto muito de conhecer as histórias por trás, até mesmo para saber lidar com aquelas pessoas. E quando eu vi ela, a primeira coisa que eu olhei assim, nossa, que essa moça bonita,
tá fazendo aqui? Quem é essa moça bonita? Não é um julgamento tipo, nossa, meu Deus, é diferente, sabe? Quando você julga pra maldade e quando você tem uma interrogação dentro de você. E ela chamou muito a minha atenção. E a gente dá um estereotipo das pessoas, né, que estão ali naquele lugar, como se todas elas tivessem que seguir um padrão. Só que ali você encontra todos os tipos de pessoas, assim, mulheres muito bem arrumadas, que você vê nitidamente que são de uma classe superior e que estão ali por algum motivo. Então, assim, ali, todo o nosso estereotipo, ele cai por terra, porque não tem um padrão a ser seguido. Cada mulher ali é de um padrão, é da mesma forma os homens. São pessoas de idade diferente. Tinha uma jovem, tipo, que não tinha nem 17, 18 anos, mas também tinha uma senhora de quase 50, 60 anos ali, e tá ali se tratando de um vício que é atual na vida dela, não uma coisa do passado dela. Então, tem todos os tipos de perfis de mulheres. E isso é muito bom, porque é muito bom pra gente, porque a palavra do Senhor vai nos dizer assim: você que está de pé, cuide para que não caia, porque ninguém está isento de passar por situações na vida. Então a gente não entra ali com ar de superioridade, eu vim aqui para poder fazer isso e aquilo. Você entra ali entendendo uma coisa: eu também tenho os meus defeitos. Só que talvez os meus defeitos, eles não são expostos diante da sociedade para poder me levar reclusa, entendeu? Enfim, eu cheguei ali e eu pensava comigo: eu não tenho o que dizer, eu não conheço essas moças, a minha amiga conhece elas, chama elas pelo nome, mas eu não. Então eu vim aqui para receber. E eu sentei do lado das meninas, né? Elas fizeram uma roda de umas 10 moças. Não são todas que participam da roda, não é obrigada a participar, então algumas realmente nem chegam ali na sala. Outras ficam no quarto e ficou um grupinho de umas 10 mulheres ali. E a minha amiga ministrando a palavra do Senhor para elas, e foi uma bênção, eu recebi muito da palavra de Deus naquele dia. Mas ainda ficava dentro de mim: Senhor, o que o Senhor me trouxe para fazer aqui? Por que o Senhor me convocou para esse lugar? Ainda estava esse convite dentro de mim. E aí houve um momento que as meninas começaram a contar, né, quem elas são, as histórias dela, por que elas foram levadas naquela situação, e realmente chegou a parte que eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir, entender as histórias, quem é que estava por trás daqueles corpos. E teve uma moça que ela era muito comunicativa, era a que mais falava de tudo, comentava sobre a palavra de Deus, sobre a ministração. Ela era muito, muito ativa. E ela chamou muito a minha atenção desde o portão. E ela tinha um corpo bonito, um cabelo bonito, um rosto muito feminino bonito. E eu ficava: meu Deus, só pensando na história dela. E aí ela se abre nesse momento da roda de conversa. Ela começa a falar que ela era bariatricada e que ela estava naquela clínica porque ela tinha desenvolvido o vício por álcool. E se não bastasse ela vai e aponta uma outra pessoa: a fulana também é. Aí quando eu olho pra fulana, que também tinha feito bariátrica e que também tinha desenvolvido o vício por algo após a bariátrica, era uma senhora, uma jovem senhora, de uns 46, 47, 48 anos, tratando, gente, algo que ainda é atual, ou seja, algo recente na vida delas. Ela desenvolveu o álcool assim, na idade que ela estava. E aí, na hora que eu olhei assim para as duas, eu já entendi o que Deus queria falar no meu coração, né? Por que Deus tinha me levado naquela clínica de reabilitação. E aí eu já comecei a chorar, porque ela foi contando a história dela, ela foi entrando em alguns detalhes que foram movendo o meu coração, e eu sou muito emotiva, então era inevitável não chorar. Tanto a história dessa moça mais nova, ela tem 31 anos, quanto também de outras mulheres que eu fui ouvindo. Essa senhora que também desenvolveu o vício do álcool após a bariátrica, ela não quis falar, então eu não sei a história dela. Eu ouvi mais da história da outra moça que tem ali na média ela falou que ela tem 31 anos, não na média, ela tem 31 anos. E eu comecei a chorar com as histórias, porque eu me permito chorar, sabe, gente? Eu tenho que ficar... Não, se eu tenho vontade de chorar, eu deixo o Senhor lavar minha alma, porque eu entendo, já entendi, já experimentei isso, que o campo missionário é uma espada de duas pontas. Então, da mesma forma como eu estou ali sendo usada por Deus, ou servindo o Senhor, Deus também está usando as pessoas para me servir, para me tratar. É uma via de mão dupla. E nesse dia, de fato, eu tinha me dedicado a estar ali para receber do Senhor aquilo que Ele queria falar comigo, porque eu não sabia por que eu estava ali. E aí elas contando, e chegou no final, a minha amiga perguntou: Ju, você quer falar alguma coisa? E eu não ia falar, mas eu senti no coração, como eu tive uma conexão, né, de história com essa primeira moça, que foi a que começou a falar, eu falei: eu quero falar, eu também sou bariatricada, eu tô vivendo um processo de reganho de peso, de emagrecimento, trago na minha alma as marcas da obesidade desde a infância, tanto as psicológicas, tanto quanto as físicas, e fui ali expondo para elas sobre o excesso de peles, né, que é algo que mexe muito com a minha autoestima, fui compartilhando também a minha história e falei que eu era viciada em doces, né, mas que nada me diferenciava delas. E aí essa moça, que era mais falante, de 31 anos, ela olhou pra mim e ela falou assim: eu daria tudo. Ela olhou dentro dos meus olhos e ela falou assim: eu daria tudo pra poder ter reganho de peso e excesso de peles, mas não está aqui dentro. Quando ela falou aquilo, tipo assim, meu coração deu um gelo. E o Espírito Santo perguntou pra mim assim, enquanto ela falava: mas você daria tudo pra estar no lugar dela? Você trocaria o excesso de peles, o reganho de peso e estar no lugar dela? E eu fiquei calada, assim. Porque eu olhei, a primeira coisa que eu vi nela foi o corpo dela, porque ela fez bariátrica e ela não teve excesso de peles. O corpo dela voltou, não sei por qual motivo, biológico, cada corpo vai responder de alguma forma. Então ela não teve o excesso de peles. Então, esteticamente, o corpo dela é muito bonito, o que me chamou a atenção de primeira vista. Mas ela tem uma história muito pesada. E ela, olhando pra mim, vendo que o meu problema era só estético, ela pensou assim: não, eu trocaria fácil de fardo com ela. Só que depois, quando eu fui contando sobre os complexos de baixa autoestima, ela começou a me filmar de cima a baixo, de cima a baixo. E eu acho que ela foi vendo
que, de fato, o fardo que eu carregava para ela, que é muito vaidosa, era um fardo que também ela não conseguiria suportar. E aí depois a gente conversando, ela mesma chegou à conclusão de que Deus, ele dá fardos para cada uma daquilo que ele sabe que ela vai suportar. Ela entendeu que o que mexeria na autoestima dela seria pesado demais para ela suportar. E eu tô suportando. Eu tô rompendo, eu tô vivenciando. E aquilo que eu olhei para ele e falei, não, esse fardo do alcoolismo é pesado demais para me suportar. Ela tá suportando, ela tá rompendo, ela tá vivendo os processos dela, porque Deus é um bom pai. Independente das marcas que eu tenho da obesidade, e as marcas que agora ela tem também da obesidade, que é o vício do álcool, e eu tantos traumas, gente, porque eu não tô falando só de um problema que é externo, o excesso de peles externo, eu tô falando de todas as marcas que a obesidade me trouxe, porque foi na minha autoestima. Tantos bloqueios, tantos traumas que eu trago até hoje, tantas inseguranças para poder até mesmo me relacionar com as pessoas. E ela olhou para mim e ela falou, não, esse fardo eu não quero não. E aceitou aquele fardo dela e começou a falar, sabe, que ela quer sair dali, fazer faculdade de psicologia, ajudar outras pessoas. Nós chegamos à conclusão de que Deus escolheu os fardos certos para cada uma de nós. E que a gente não queria fazer essa troca de fardos, por mais que eu reclame do excesso de peles, por mais que eu reclame do excesso de peso, eu não queria trocar os fardos com ela. E por mais que ela reclame do fato dela estar ali, né, de ter se tornado dependente do álcool, quando ela olhou pra mim e ela falou, não, vai mexer na minha autoestima, eu aceito esse fardo aqui, eu vou ser curada e tratada dele. E aquilo me deu um senso de pertencimento, sabe? Eu senti o próprio Deus falando comigo o tempo todo, filha, para de reclamar. Para de reclamar da falta de vitaminas, para de reclamar que você tem que repô-las, para de reclamar do excesso de peles, para de reclamar e se posicione para cumprir o seu propósito através da sua dor. A Bíblia vai nos dizer em Salmo 139, e é os Salmos que eu mais amo, que o nosso embrião não estava escondido do Senhor Jesus, nada passou desapercebido dos olhos do Senhor, enquanto nós estávamos sendo criados. Então tudo aquilo que tem no meu corpo, sendo a obesidade, sendo qualquer outro tipo de anomalia, estava diante do Senhor, e tudo aquilo que Deus permitiu, Deus colocou estar no nosso embrião, é parte de um propósito. O meu propósito é falar de um florescimento corpo, alma e espírito, porque eu fui marcada pela obesidade. E o propósito dela é falar sobre a dependência de álcool para outras mulheres, porque ela foi marcada por aquilo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nela, e eu aprendi muito com ela, foi que ela tá ali na clínica pela segunda vez. Porque ela foi pra clínica uma vez, ela saiu, ela recaiu ao vício do álcool e ela voltou. E ela tava ali falando que ela tem um propósito, que ela sente que Deus já falou com ela e que ela quer viver esse propósito. E ela tava ali pela segunda vez. E eu tava vindo dessa semana, né, da médica tendo falado comigo que eu tenho que tratar a obesidade a vida inteira. E eu muito resistente a ter que aceitar um novo tratamento da obesidade. E quando ela falou, eu tô aqui pela segunda vez, a história dela me impacta no sentido de aceita, se submeta a ser tratada quantas vezes forem necessárias até que, de fato, você esteja no molde para cumprir o teu propósito. Eu fui nessa clínica, gente, ali vazia, sem saber o que eu faria, mas eu saí dali cheia do Espírito Santo de Deus, me confrontando para um novo tempo, um novo posicionamento da minha vida. Eu nunca chegaria naquele lugar achando que eu era superior àquelas meninas porque eu estou livre e elas estão ali taxadas pela sociedade, porque o meu vício só é oculto, enquanto delas é muito explícito, mas nós estamos no mesmo nível. E eu fui muito bem abençoada quando Deus me deu essa sensibilidade de poder entender o seguinte: desce, porque você não está aqui como superior e nunca estarei como superior. E eu me assentei para ser tratada, porque elas não estão ali para ser tratadas do vício do álcool ou da droga, elas estão ali para serem tratadas dos seus caráter. E eu preciso ser tratada do meu caráter. Um caráter que muitas vezes está cheio de conflitos, que vai desencadear certas compulsões. E eu queria finalizar com esses dois pontos. O primeiro ponto é, como eu sei que tem muitas mulheres aqui que dizem que já fizeram a bariátrica, fiquemos em alerta para entender aonde que nós estamos levando a nossa compulsão. É no álcool? É no doce? É em outro tipo de comida? É em outra coisa? Porque tudo aquilo que é excesso, por mais que seja lícito, doce é ótimo, gente, mas em excesso ele se torna um vício, ele se torna uma idolatria, ele me controla e tudo aquilo que me controla é perigoso. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Não bebam do vinho, mas bebam da vida do Senhor. Sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é para que a gente possa entender que tudo aquilo que me tira do controle não é lícito. Pós a bariátrica, a gente precisa tomar muita atenção. Onde está o meu vício? Onde está a minha nova compulsão, que muitas vezes começa pequenininha e a gente não percebe? O segundo ponto não é uma regra, mas viver os nossos processos de florescimento, emagrecimento com o Senhor Jesus é cura na alma, é tratamento no caráter. Então não levem somente por estético os nossos processos de emagrecimento, levem como uma cura, como um tratamento, como literalmente um processo de florescer. É muito além do corpo, é muito além do estético, são curas que a gente pode acessar, são tratamentos que vêm desde a infância e que a gente não tem percepção, Deus pode colocar a luz naquilo e nos curar. É sobre isso que eu queria dizer. Meu coração transformou depois daquilo e eu aceitei viver o meu processo de emagrecimento mais empoderada, sabe? E eu queria compartilhar isso com vocês. Aquela visita naquela clínica me realinhou ao meu propósito. Por isso que eu precisava gravar esse vídeo falando sobre isso. Beijo, gente.